Ótimo, então iniciamos a gravação. Vamos falar um pouquinho sobre a atividade dessa semana. Essa semana é uma prova, né? Ela vai acontecer no Moodle. Ela é 100% online, então você vai acessar o Moodle para fazer a prova. A prova, ela abre e fecha um determinado horário. Então, como vocês já viram lá na aba das atividades, essa prova, ela tem uma duração de 48 horas, então ela vai abrir no dia 26 e vai fechar no dia 27, mas quando você abre a prova, ela tem 3 horas para você realizar. Pode ser que caia a sua internet, aconteça alguma coisa, então você pode voltar e ela vai estar exatamente no local e no horário que você parou, para você continuar a realizar a prova. O que é muito importante é pensar o seguinte: vocês não podem ou não devem deixar para realizar a prova no dia 27, às 23 horas, porque se por acaso você aconteceu alguma queda, algo da internet não funcionar, a sua energia, você tem 3 horas. Então, se você começar às 23, quando der 23 horas e 59 minutos do dia 27, ela vai fechar. Independente se você começou e ela, então, terminou nesse prazo. O que é importante é você pensar que o tempo é de 48 horas, são 2 dias, mas você tem que respeitar esse prazo, tá? A prova material dela vai ser todo o material da unidade 1 e agora a unidade 2. Então, toda essa parte que vocês têm do conteúdo da unidade 1, que foi a parte da evolução histórica, entender um pouco sobre a dinâmica da produção, as atividades da produção, e mais a estratégia de produção e os projetos, produtos e serviços. Todo esse material referente à atividade avaliativa dessa semana. Possivelmente, nos livros que tem lá, são em torno de 3 a 4 capítulos. Então, não deixe para pegar esse material para leitura e nem tampouco para realizar a prova, porque pode ser que não dê tempo de você fazer tudo em cima da hora. Alguma dúvida em relação à prova? Por enquanto, não, professor. Obrigada, Tainara. Obrigada, Luan. Obrigada, Larissa. A atividade dessa semana, eu já postei a nota lá no Moodle. Não posso postar a nota ainda no SIGECAD, até porque vocês receberam o comunicado do professor Narciso e dos coordenadores dos cursos de engenharia, que vocês, nesse momento, estão no período de desmatrícula. Então, se por acaso alguém tiver nota lá, não consegue se desmatricular. Então, é importante que eu só digite nota no SIGECAD a partir do momento que vocês, então, passarem por esse período, tá? Que é o período de desmatrícula. Tudo bem? Sobre, então, a matéria de hoje. Gostaria muito que vocês prestassem bastante atenção, porque a gente tem aí algumas... uma parte importante da produção, né? Que é a parte de estratégia. O que é estratégia? Como que ela funciona? E qual a importância da estratégia? E eu volto a dizer que estratégia, ela envolve algumas questões muito importantes, como, por exemplo, quando a gente está dentro de um processo de estratégia, eu tenho algo como um ambiente, né? Então, esse ambiente, como que ele funciona? Ele funciona a partir do momento que eu tenho vários vetores, né? E que eles, então, transformam nos famosos bens e serviços.
a análise que eu gostaria que vocês prestassem atenção nessa imagem, e acredito que vocês estão vendo, é que qualquer organização, seja ela de produtos ou de serviço, de bens e serviços, como está aqui na imagem, ela tem como foco a transformação de algo. Então, se entra materiais, informações, consumidores, a gente chama isso de input, tá? Que é chamado de entrada. Esses inputs, eles são adicionados a suas instalações, o seu pessoal, seus colaboradores, todas as informações que você tem desse produto, mas que eles vão gerar, então, um projeto, tá? Esse projeto vai direcionar a um planejamento e controle, que são aquelas ferramentas importantes na função da administração que vocês viram lá atrás. As estratégias de produção, então, elas que valem como objetivo estratégico dessa produção. E qual é o papel que ela interfere? Na saída, tá? Então, entra e sai, a gente chama de entrada input, saída output, bens e serviços. Esse ambiente todo que nós estamos vivendo hoje, dentro das organizações, nos dão condições de novas estratégias. Por exemplo, a nossa comercialização. A necessidade hoje de 100% do nosso produto ser vendido fisicamente? Não mais. As empresas entenderam que uma boa parte dos nossos produtos pode ser vendida através do comércio eletrônico. Por quê? Porque nós nos acostumamos a comprar produtos, bens ou serviços vindo da tecnologia, seja no ramo da alimentação, no vestuário, na educação. Então, essas estratégias de produção fizeram com que o produto, as estratégias, o objetivo, o papel, o posicionamento do mesmo seja alterado dentro desse cenário. Eles estão imaginando, por exemplo, que essa semana, né, com o famoso Black Friday aí, vai ser a maior venda de toda a história. Por quê? Muito daquelas pessoas que não tinham hábito de comprar ou de ver produtos pelo sistema eletrônico já estão modificando seus hábitos. E com isso, produtos e serviços podem vir dentro desse cenário como uma nova gestão, né? Ou até mesmo um novo produto dentro desse cenário. E aí eu pergunto para vocês, quais seriam as questões-chave para a estratégia? Se eu pergunto agora para você, qual é o papel a função de produção deveria desempenhar para atingir o sucesso estratégico de uma empresa? Quais os objetivos desse desempenho da produção e os benefícios internos e externos que deveriam, de fato, exercer-se em cada um deles? Essas perguntas, então, levaria àquilo que nós estamos falando, que é o papel da função produção. A função produção, ela é usada como algo de implementação. E aí, não só implementar, que a maioria das empresas, ela possui algum tipo de estratégia, mas é a produção que vai colocar essa estratégia em prática. Então, esse papel da produção é como se fosse o apoio da organização. E desenvolver esse papel, trabalhar com essas funções, vai fazer com que as organizações tenham condições, ou tenham permissão de atingir os seus objetivos estratégicos. Não só isso, né? Mas impulsionar a estratégia empresarial através de produtos melhores, mais rápidos, com muita variedade, entrega do produto no prazo, oferecer produtos mais baratos que os meus concorrentes, mas com a qualidade melhor. Então, essas funções, essa impulsão das estratégias, me dão um modelo no qual a habilidade de qualquer operação é de exercer seus papéis na organização
e, na verdade, esse propósito organizacional, que é colocar a estratégia para ser executada. E aí eu pergunto para vocês, dentro desse estágio, desse julgamento, desse modelo, há funções que demonstram que eu preciso de estágios, né? Eu preciso de funções para que realmente isso aconteça. E aí eu vou mostrar um modelo para vocês, esse material está lá, tá, gente? Já foi postado para vocês no grupo, como também vai ser colocado lá na página do Moodle. Se eu fosse mostrar para vocês esse modelo que vocês têm aqui, dentro da visão estratégia, que é determinado como 4 estágios da produção de operações. Como que eu analisaria esse modelo dentro desse cenário que nós estamos vivendo agora? Por exemplo, ao implementar uma estratégia, eu tenho que pensar que estratégia não é a curto prazo. Ela envolve uma contribuição do aumento da operação. Então, esse aumento da capacidade de operação faz com que eu consiga corrigir os piores problemas, adotar as melhores práticas. Ao chegar no estágio dos 3, então, ligar a estratégia com as operações e dar vantagem para essa operação, que é chamado de apoio externo. Com esse aumento, eu também aumento a capacidade do impacto estratégico, que interfere no impedir do desenvolvimento, fazer com que tão bom, né, aconteça aí a relação com os meus concorrentes, a melhoria no meu setor e a redefinição dessa estratégia. Esse modelo que vocês estão vendo aqui, ele, quando seguido dentro da visão da produção, vai me levar ao produto final, ou ao output, que a gente mostrou na imagem lá atrás, que equivale, então, à saída, ou do produto, ou do serviço. Mas quando você está analisando todo esse processo, você começa a pensar, dentro dessa estrutura, que uma empresa, ela é formada por stakeholders. E o que são stakeholders? São as pessoas ou grupo de pessoas que possuem interesse nessa operação. Por exemplo, a sociedade, os meus fornecedores, os meus consumidores, os meus acionistas, os meus colaboradores, todos eles interferem diretamente na produção dos meus produtos. As empresas, sabendo disso, elas conseguem ter vantagem na qualidade, vantagem em redução de preços, de prazos, vantagem na confiabilidade dos meus clientes, porque se eu faço certo, rápido, pontual, de forma que eu atenda de modo mais barato, mas também com vantagens competitivas, eu proporciono, então, os objetivos de desempenho. Esses objetivos demonstram, por exemplo, uma empresa como um hospital. E ela tem para oferecer como vantagens dentro da sua linha de produção? Pacientes com tratamentos que têm qualidade no atendimento, e esse atendimento é prioritário, apropriado. Então, por exemplo, eu tenho uma crise renal. Se eu chego num hospital e eu não tenho nenhum médico capaz de me atender dentro da urologia, eu vou ter um problema. E pode ser que eu receba um medicamento que ele não vai me fazer o mesmo efeito, porque quem me atendeu foi um pediatra. Então, saber que ao ser atendido, eu tenho uma vantagem na qualidade, esse hospital já sai como um diferencial no mercado. Por que as pessoas, elas sabem, né, que um hospital como
O Albert Einstein em São Paulo, ele é qualidade em atendimento cardíaco, porque os melhores cardiologistas do Brasil estão atuando nele agora. Então, o tratamento, a maneira correta, a forma como esses pacientes vão ser atendidos, levam a funcionários com melhor treinamento, capacitação, colaboradores que realmente entendem aonde eles estão e por que eles estão ali. Hoje, o modelo de tratamento dentro de um hospital no câncer é o Hospital de Barretos. Ele é um hospital que ele tem atendimento particular, mas a sua grande maioria é atendido pelo SUS. Mas não é só o SUS que o mantém, são colaboradores dos mais variadas pessoas no mundo, porque já foram tratados ali e sabem do reconhecimento que aqueles profissionais têm, tá? A mesma coisa uma empresa de ônibus. Vocês reclamam muito do ônibus que faz a linha cidade universitária. Qual é a reclamação do produto? Em horário de pico, o ônibus está superlotado, ele tem problemas de horário, atendimento para vocês, ele é quente, né? Ele não traz o conforto necessário. Todas essas questões de poluição, de gases, vão interferir aonde? Nos objetivos de desempenho. Quem vai poder resolver essa questão? A estratégia. Relacionada com o quê? Com a produtividade. Uma coisa supermercado. Nossos supermercados hoje, aqueles que não conseguiram se adaptar para atender o cliente em casa, ele já está fora do mercado. Hoje, nossa grande maioria dos nossos clientes, eles estão comprando produto online. Então, eles querem que o produto chegue fresco, com qualidade, com desempenho, dentro de suas casas. Então, essas questões que a gente está dizendo aqui vão fazer com que o objetivo da qualidade dentro da operação é reduzir custos e aumentar a confiabilidade. Assim como o objetivo da rapidez, seja ele no hospital, seja ele numa empresa de ônibus, seja ele no supermercado, né? O que você quer é entrar no ônibus lá no centro da cidade e estar na cidade universitária no menor tempo possível. Assim também, ao entrar no hospital, você quer ser atendido o mais rápido possível. Assim é o tempo dentro de um supermercado. Você não quer ficar no supermercado como se fosse um shopping. Então, rapidez aumenta a capacidade, redução de estoque e também o prazo de entrega. Assim como o objetivo da confiabilidade, que é chamado de prazo, né? Imagina, você está numa consulta e você fica 1h30 esperando essa consulta. Se ela foi agendada, você já sai nervoso ou entra nervoso dentro do consultório médico. Se for uma consulta, por exemplo, dentro de um hospital, mais ainda. Assim também, né? A empresa de ônibus, a questão da economicidade, e a gente tem aí o objetivo da flexibilização, que traz número de produtos e serviços, composições, volume, tá? E a gente tem o custo. O custo, ele está diretamente relacionado com o desempenho da minha organização. Todas elas sabem que custo, além de custo fixo, eu tenho o custo variável e tem, então, a implementação desses produtos. Lembrando que esses objetivos, então, de rapidez, de custo, de confiabilidade, de qualidade e de flexibilidade, eles envolvem diretamente os objetivos externos e internos da minha organização. Então, chega-se ao modelo ou à imagem que vai fazer com que você entenda que o objetivo ou os objetivos estratégicos, eles estão diretamente relacionados com os objetivos de desempenho. Essa imagem aqui fica clara e demonstra, né, os efeitos internos de desempenho e os efeitos externos de desempenho. Como eu disse, os objetivos são custo, confiabilidade, flexibilidade, qualidade, rapidez, e eles estão
estritamente ligados com os custos externos, como tempo de entrega, preço, entrega de confiável, novos produtos, produtos e serviços sob certificação. Alguma dúvida em relação ao conteúdo da estratégia relacionado com a produtividade até agora, ou a produção? Oi, pessoal, alguma dúvida? O meu áudio está dando retorno, é porque eu estou com o celular aqui. E eu vou tirar o som de tudo. Tudo bem? Só isso, Tainara, ou tem mais alguma coisa? Obrigada. Então, vamos lá. Continuando, então, tá? Dentro desse conceito, então, que a gente estava dizendo, é importante a gente... sair daqui da ligação, porque não vai dar interferência. Dizer que, além desses objetivos, ou dizer que além desses conceitos que a gente anotou dos objetivos, a gente, então, tem os fatores que vão dizer da importância desse desempenho dentro de um radar, né? E aí ele demonstra essa imagem, dessa importância do conceito. Então, por exemplo, se eu analisar claramente, né, como é feito uma aceitação, e eu dizer para você o seguinte: você prefere ir para a universidade de ônibus ou de táxi? O que vocês preferem? Não estou perguntando se vocês têm dinheiro para pagar. Eu estou perguntando se você prefere ir de ônibus ou se você prefere ir de táxi. De táxi. Por quê? Porque é mais confortável, a viagem seria mais rápida. Então, olha só, você está olhando a imagem, você está vendo que a qualidade, que é a linha do táxi, está lá embaixo. E a qualidade do serviço do ônibus, que é a azulzinha, ela está lá em cima, não sei se você está vendo. Ela é muito mais confiável, né, na qualidade do serviço do táxi do que do ônibus. Então, a confiabilidade, o conceito que eu tenho é que o custo é maior, mas, na verdade, a qualidade, a rapidez é bem maior. Então, esse desempenho do radar me demonstra, como você disse, que você prefere o táxi. Lógico, eu prefiro o táxi, mas eu não tenho dinheiro para pagar. Então, nesse momento, o que eu faço? Eu uso o ônibus. Mas não é o meu conceito de desempenho, não é o que eu queria. Infelizmente, é o que eu posso pagar. E daí, o que o mercado entendeu? Que eu posso pagar um carro, então eu vou usar aplicativo. Então, o cenário, estrategicamente, me demonstrou a viabilidade de ter o quê? Produtos similares, que não são totalmente ônibus, mas que também não são 100% táxi. O que veio para o cenário do mercado? O que apareceu? O que a gente tem aí no cenário agora? Vocês usam muito? Ou vocês não usam? Uber e 99, será que... Aplicativos, né? Esses aplicativos facilitam muito. A gente já tem Uber de ônibus. É nada. Ônibus que são programados para me levar e trazer dentro daquele percurso que eu quero. Então, essas questões vão facilitar, porque são estratégias de produção. Lembra, estratégia de produção envolve os papéis que a organização quer atingir. O que eu tenho hoje, além de um hospital que atende todas as
especialidades. Eu tenho hospital específicos de certa especialidade. Então, como eu disse aqui, eu tenho hospital específico para os rins, para o coração, para trauma, para pediatria, não é assim? Esses hospitais, então, eles desempenham funções e papéis específicos. É importante que esses tenham no mercado? Claro que sim. Para quê? Para desenvolver as estratégias que a gente está aqui, então, elencando. Estratégias de produção. Dúvidas até agora? Alguma dúvida, pessoal? Tudo certo? Podemos, então, continuar das estratégias? Luan, obrigada. Então, continuando do que a gente estava dizendo aqui, as estratégias de produção, elas têm como foco a gestão organizacional. A palavra estratégia, ela surge, então, como algo que precisa ser trabalhado para atingir aquele meu consumidor através das entradas e transformações de produto. O elo mais importante de toda a cadeia é o consumidor. É para ele que os produtos são planejados e pensados. É ele que os produtos, então, atravessam projetos e tecnologia. É para esse consumidor que eu preciso pensar nas visões organizacionais, no conceito de cenário econômico, nas estratégias para que esse efeito organizacional aconteça. E para que tudo isso seja possível, para a tomada de decisão. Então, a empresa, ela tem que pensar que há uma perspectiva de negócio de cima para baixo, mas também há uma perspectiva de melhoria de baixo para cima. O que significa isso? A organização como um supermercado, ela não pode pensar que após pandemia o sistema de comercialização eletrônica ou comercialização através de compras eletrônicas vai acabar. Pelo contrário, eu tenho que atingir mais esse público, eu tenho que melhorar esse tipo de atendimento. Assim como os restaurantes. Os restaurantes, eles não podem, por exemplo, deixar de pedir que as pessoas, ao se servir dentro de uma ilha, né, de vários tipos de alimento, não utilizem as máscaras. É um absurdo o que as pessoas fazem dentro de um prato, onde todos vão comer. Elas conversam, ali elas saem saliva, elas pegam, né, as colheres ou os utensílios com a mesma mão que elas foram ao banheiro. Essa pandemia só veio mostrar o que muitos já tinham feito dentro de outros lugares. Por exemplo, em qualquer lugar hoje no Paraná, você tem uma luva para que você, então, pegue as colheres que você vai se servir. Essa luva, então, depois é descartada. Para quê? Para que você não pegue com a mesma mão as colheres que vocês vão colocar os seus alimentos no prato. A mesma coisa são hábitos que vão se transformar em estratégias de produção. Estratégias como dizer que o processo da pandemia vai acabar e que eu vou voltar a ser do mesmo jeito, pelo contrário. Eu tenho que pensar em estratégias para que eu possa envolver a tomada de decisão. E aí, dentro desse conceito, eu tenho que pensar que há uma estratégia corporativa, há uma estratégia de negócio e há uma estratégia da função organizacional.
Então, entender como esse processo funciona é a expectativa do objetivo do negócio que eu quero alcançar. E o que eu quero alcançar? Qual é o cenário que eu quero chegar? Então, eu não posso pensar, por exemplo, como um consumidor local. Eu tenho que pensar nos objetivos de desempenho para atingir esses vários tipos de clientes que surgiram pós-pandemia. Por exemplo, alguém aqui me disse na semana passada que trabalha com cobrança. E ainda o aluno veio nessa aula, fica aí o tempo todo trabalhando com cobrança, ligando? Acho que não, né? Porque é Sou você, eu. Luan? Sim. Então, Luan, qual estratégia você melhorou para atingir esse cliente? Você está usando a mesma estratégia de quando você fazia presencialmente? Não, lá mudou todo o sistema, né? Não, a gente não trabalha mais com documentos físicos, hoje é tudo online, a gente solicita documentação para a empresa, né, via e-mail, faz toda a conferência, caso a empresa tenha alguma pendência, a gente solicita, né, por e-mail, ligação. Essa sua mudança veio por quê? Começou devido à pandemia, né? Para não ter esse negócio de a gente estar recebendo documentação em mãos, né? Do pessoal, e foi Mas criado esse você sistema. pode dizer que não receber essa documentação em mãos, fazer com que essa documentação chegue até você via eletronicamente, vai fazer que reduza custo? Eu posso afirmar isso? Na verdade, né, eu acho que não vai alterar em nada, assim, o que vai atrasar vai ser o serviço, que no caso a gente vai ter um atraso de serviço, porque lá o Mas, por serviço... exemplo, você pode pegar esse documento e já arquivar automaticamente. Você não precisa escanear mais, ele não vem para um arquivo que você tem em papel, você pode ter economia de espaço, economia sustentável, economia física, que isso pode acontecer agora. Sim. Essa economicidade, não estou falando só de dinheiro não, Luan. Estou falando de praticidade. Eu estou falando, essa economia, ela é tudo, tá? Ela é economia de tempo, lembra lá das estratégias? De confiabilidade do documento. Uma vez que esse documento venha para você, você automaticamente já pode autenticar, né? Essas questões que vão fazer que a estratégia funcione, tá? A estratégia, ela envolve tudo isso. Sim, que nem... hoje em dia está tudo bem mais prático, né? Porque hoje a gente já trabalha com um sistema para arquivamento de documento, tem assinatura eletrônica, né? Tem assinatura digital. E você acredita que após pandemia, passou tudo, a vacina veio, todo mundo está imunizado, vocês vão voltar naquele sistema arcaico de receber papel? Eu acredito que não, porque como tudo se tornou mais prático, a empresa viu que está sendo algo bom e está evoluindo em questão de serviços, né, sendo prestados a ela. Então, olha como que você respondeu a minha pergunta. Ela está vendo que está melhorando a questão do serviço, o atendimento, a forma, a confiabilidade, e isso são fatores estratégicos. Para que isso aconteça, vocês receberam, né, um turbilhão de informação da noite para o dia. Mas eu tenho certeza que da agora para frente, ou um novo cenário, a empresa vai investir em vocês em capacitação para que vocês só melhorem o processo. Então, isto é a visão que eu quero que vocês entendam dentro do conceito do ciclo de vida desse produto estratégico, tá? Na verdade, ela já está investindo nisso, né, em qualificação. Olha que legal. Já Muito fiz bom. treinamento, né, sobre o uso do sistema, como funciona. A gente está tendo toda uma qualificação. E aí, para que isso aconteça, o que ela quer? Ela não quer que a empresa perca mais o que ela já perdeu com esse cenário da pandemia. E para isso elas estão investindo em quê? Em
treinamento, em capacitação, em equipamentos de ponta, em computadores que possam, por exemplo, ter arquivamento desses produtos, em sistemas de nuvem, em arquivos digitais. Todo esse processo não vai ser jogado fora. Pelo contrário, ela vai melhorar esse processo para que o setor que você está, ou aquilo que você está priorizando nesse momento, ele venha a ter decisões estruturais para a sua capacidade de produção. E essa matriz, essa confiabilidade, ela tem questões muito primordiais, como a tomada de decisão. Hoje eu tenho certeza que ao receber esse cliente com uma documentação, você tem uma tomada de decisão, diferente de quando tudo começou. Lá no processo, em março, por exemplo, quando vocês depararam com, não posso mais receber papel, tenho que mudar o meu sistema operacional. Então, essa gestão de qualidade, de confiança, de rapidez, de flexibilização, vão demonstrando a importância dessa metodologia e dessa aptidão para a tomada de decisão. E aí, isso envolve técnicas baseadas em quê? Em análise de mercado, em situações operacionais. Quando isso está acontecendo, Luan, Gabriel, Larissa, Tainara, a gente entende que a importância operacional, ela está diretamente interligada com a estratégia de gestão. E eu não estou falando só no serviço do Luan. Eu estou falando que hoje, eu e você, vamos encarar um ano de 2021 diferente desse ano. Os médicos, as clínicas, a questão imobiliária, a questão operacional, a linha de produção, a tecnologia, os processos, eles vão ter que ser solidificados e modificados dentro desse cenário. Como eu disse para vocês, o entrar no restaurante e ver uma ilha, né, lá, lotada de comida, pessoas se debruçando em cima da mesma, conversando, saindo saliva de sua boca, pegando, né, um utensílio para servir, sabendo que aquela mão já passou em alguns lugares que a gente nem sabe onde, faz com que as pessoas comecem a pensar, comecem a ter restaurantes, lanchonetes com qualidade de atendimento dos seus produtos. Por exemplo, muitas pizzas chegaram em nossas casas com uma sacolinha. Essa sacolinha tinha álcool em gel. Porque antes de você pegar a caixa de pizza, você já tinha que ter passado um álcool naquela caixa. Ah, isso é alucinação. Não, nós estamos com um vírus invisível. Nós não o conhecemos. Eu não vou querer amedrontá-lo e nem confrontá-lo. Eu vou entender que eu preciso me cuidar, assim como da minha família. Por exemplo, o hábito de chegar na sua casa, tirar a sua roupa, deixá-la já no cesto, fazer com que você não entre com os calçados dentro de casa, faz com que você tenha o mesmo hábito milenar dos japoneses. E se você for pesquisar onde que o vírus teve mais proliferação, no Japão, por uma questão cultural, uma questão de estratégia já de gestão. Então, quando a gente começa a pensar que eu posso me cuidar, assim como do meu colega de trabalho, assim como também do meu irmão, da minha família, no qual eu sobrevivo. Então, essas estratégias vão ser utilizadas nas organizações, vão ser utilizadas nos produtos e vão ser utilizadas também no serviço. Falando em gestão imobiliária, os apartamentos hoje, eles começaram a entender que eu preciso de uma área maior para um home office. Antes, as pessoas não trabalhavam em casa. Hoje, as empresas viram que é viável ter algumas horas do seu colaborador dentro de suas casas. Isso diminui o quê? O custo do transporte desse colaborador,
Se ele morar numa cidade como São Paulo, o tempo, a segurança, a sustentabilidade ambiental, porque é um número muito menor de carros poluindo o meio ambiente. Essas questões são estratégias? São gestões? São acordos de cooperação entre organizações e os seus colaboradores. Faz com que, então, a gente comece a entender que o processo organizacional é muito, mas muito melhor dentro de um planejamento que envolve controle e gestão dessa cadeia. E aí, eu queria conversar um pouquinho com vocês agora sobre a nossa gestão da unidade 3, tá? A nossa unidade 3, ela equivale ao nosso seminário. Colocando aqui no chat os tópicos que nós vamos ter abordados na unidade 3. E nessa unidade, eu gostaria muito de pensar com vocês que vocês vão apresentar trabalhos, tá? Esse seminário da atividade 3, ele equivale a esses tópicos que estão aí. Então, vão pensando nisso. O seminário, ele vai ser elaborado, gravado, então você vai gravar. Eu tinha pensado que vocês poderiam gravar em dupla, tá? Mas, dos 13 alunos que estão matriculados, 3 já não estão estudando mais, ou melhor, não fizeram atividade 1. Não sei se, na verdade, acharam que não deveria fazer, ou até mesmo pensaram aí que não era para ser feito, tá? Mas nós não tivemos esses alunos dentro do curso. E aí, com isso, eu acredito que vocês vão ter que apresentar o seminário sozinho em relação aos tópicos. Então, não vai ter como eu dividir ou deixar vocês apresentando em dupla, tá? Porque eu só tenho 8 alunos que fizeram atividade. Desses 8, eu tenho aí agora 8 tópicos. Equivale exatamente ao número de alunos que estão participando da aula ainda. Então, vocês vão ter que escolher um desses tópicos, tá? E apresentar em forma de seminário, gravado em até 5 minutos. Então, vamos dizer que o Luan escolhe aí tempos predeterminados ou sintéticos. Então, Luan, você vai ter que ler sobre o artigo, tá? Vai ter um artigo lá no Moodle. E você, então, vai elaborar um material para apresentar em até 5 minutos, gravado com seu celular, de preferência na horizontal, tá? E esse celular, então, você vai postar esse link para mim lá no Drive, que eu vou disponibilizar para vocês no grupo. Esta é a atividade 3, tá? Atividade 2 é a prova dessa semana, atividade 3 é o seminário da semana que vem. Como que você vai escolher esse tópico? Amanhã, a gente vai disponibilizar para vocês o Drive com o tema. Você vai escolher, então, você vai poder escolher. E aí, você vai colocar o seu nome, o tema que você escolheu, tá? E depois, na frente dessa planilha, lá na semana que vem, você vai poder postar o link da sua gravação. Tudo bem? Então, para essa semana, a gente tem o material da semana passada e dessa semana. O mesmo material continua lá no Moodle. É importante que vocês acessem o Moodle na aba Biblioteca. Nessa aba, vocês têm um material riquíssimo, que são livros e artigos, que vai facilitar a sua compreensão, tá? Então, quando você abrir, por exemplo, o livro na minha biblioteca, ou o livro que está na aba, e ele tem lá um PDF, tá?
que é o livro básico, que eu deixei em PDF lá, que é o livro do Jurandir, se você olhar o índice dele, você vai ver que tem um conceito muito legal para você ter a matéria de hoje, tá? Então, quando você olhar o índice, ele não está escrito lá, estratégia, né? Mas ele tem lá um link assim, contando um pouquinho desse conceito que eu falei, das estratégias, e ele está falando exatamente sobre o estudo dentro das organizações dos processos, tá bom? Então, é importante olhar o tópico em forma de conceito. Então, quando eu for olhar o material do livro, eu tenho que olhar o sistema que está no capítulo. Por exemplo, do Jurandir. Qual é a matéria da prova? É o capítulo 1, vai falar sobre todos os princípios da administração. E depois, o capítulo 2, que vai falar sobre essa parte de padrão, estudos e processos. Capítulo 3, ele também vai me ajudar a entender um pouco das funções. Só que ele não é o capítulo todo. Então, capítulo 1 e o capítulo 2 do livro do Jurandir, ele é o capítulo 1 e o capítulo 2 todo, tá? Já o livro que vocês têm aí na minha biblioteca, ele tem como foco um conceito mais especificamente voltado para princípios da administração e as suas funções dentro da administração da produção. Agora, esse tópico que nós temos aqui agora, dessa matéria de hoje, ela equivale a um conceito da estratégia, tá? E aí, esse material eu vou postar lá a partir de amanhã, tá bom? Hoje eu realmente fiquei horas, né, lendo o material de vocês, da prova 1, preparando a aula de hoje, e ainda fiz prova de espanhol, e eu estou com umas costelas aqui, que eu me acidentei, então eu estou respirando bem devagar, não sei se vocês viram, porque tem hora que dói bastante, e aí como a gente fala muito, elas costumam me dar uma dor um pouco insuportável para ficar sentado muito tempo. Mas, como a gente precisa, né, terminar aí esse módulo, se Deus quiser, vai ser o último nosso esse ano, a gente já não aguenta mais mesmo, a gente vai, então, levar até o final, tá? Mas o conceito da aula de hoje, o material sobre estratégia, eu vou colocar lá na aba biblioteca a partir de amanhã e aviso para vocês assim que eu colocar os conteúdos, tá? Pode ficar tranquilo que a matéria vai estar lá para o estudo dessa semana. Inclusive, alguns de vocês têm uma dificuldade maior, né? Então, assim, abram esse material que a gente tem, faça a leitura do mesmo, tá? E na hora da prova, pode ficar tranquilo. A prova, ela vai ter aí as 10 questões, cada uma valendo um ponto, questões abertas e questões fechadas, mas vocês podem acessar o material e fazer a leitura do mesmo para ajudar. Então, Tainara, você me perguntou se o trabalho vai ser individual. Realmente vai ter que ser, Tainara. Por quê? Como eu disse para vocês, eu só tive 8 postagens da atividade 1. Então, eu acredito que dos 13 alunos, vocês só vão continuar em 8. E como eu tenho 8 tópicos do conteúdo, eu vou ter que precisar que cada um de vocês opte, né? Faça aí a opção de ter uma apresentação, tá? Obrigado, meninos, pela melhora, mas eu vou ficar bem. Se Deus quiser, daqui a uns dias está tudo bem. Pessoal, o nosso trato é 1 hora de aula, mas eu ainda tenho 5 minutos para a gente tirar dúvidas se vocês tiverem alguma coisa, tá? Alguma dúvida, Luan? Gabriel? Larissa, Tainara?
Obrigada, obrigada mesmo. Então, pessoal, eu vou encerrar a aula, tá? Estou aberta às perguntas. Só espere amanhã eu colocar o link da planilha e também colocar o material lá no Moodle, tá? Tentarei fazer isso na parte da manhã, já para vocês terem esse material de estudo para a prova. A prova abre na quinta e fecha na sexta, mas vocês têm aí, né, um material para estudar até a quinta-feira. Joia? Muito obrigada. Boa noite para todos. Bom descanso para aqueles que tiveram o dia aí de trabalho. E até amanhã com o material. Ok? Tchau para vocês.